Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito simples, é só enviar sua pergunta nas quintas-feiras pelo nosso Instagram, @LeandroRuschel. Então vamos fazer o nosso comentário inicial da semana, repercutindo os fatos de maior relevância e depois responderemos algumas das perguntas que chegaram até nós. Nós tivemos dois atos políticos de alto impacto durante a semana. O primeiro ato político foi a decisão do ministro Gilmar Mendes de blindar a si mesmo e blindar os seus pares através de uma mudança na legislação do impeachment, mais especificamente no que se refere ao impeachment de ministros. Ou seja, nós temos um ministro usando a sua caneta para se blindar e blindar seus pares, deixando muito mais difícil o processo de impeachment, retirando direitos dos cidadãos, direitos dos senadores e colocando o poder novamente na mão do judiciário. E aumento, da hipertrofia do judiciário, que vai esmagando os outros poderes, especialmente o legislativo. Numa só canetada, ele não só blinda a si mesmo e aos pares, como está legislando, ou seja, uma decisão imoral e inconstitucional que uma militante de redação da Globo, vejam só, chamou de golpe na democracia, o que de fato é. Então, por que isso é significativo? Porque demonstra que falar sobre eleições de 2026 sem antes buscar a solução desse estado de exceção que a gente vive no Brasil, em que foi montado todo um regime de repressão política, de censura, de perseguição, em que não há mais direitos básicos, direitos fundamentais, como direito político, como direito à livre associação, não faz sentido, porque a própria justificativa dada por alguns militantes de redação para esse ato do ministro foi que a direita se organiza para eleger uma maioria no Senado em 2026 e assim abrir impeachment de ministros. Ora, mas não é a democracia que define se um candidato a senador colocar como plataforma o impeachment do ministro e as pessoas votarem para esse senador, isso não é o povo falando, não é o povo exercendo o seu poder? O que essa postura explicita ainda mais é que os ministros se apresentam como os fiadores da democracia, os verdadeiros representantes da democracia, apesar de não serem nem eleitos, enquanto que a vontade do povo pouco importa. Lá na Constituição está específico, que o Senado tem a prerrogativa de julgar os ministros. Isso está sendo rasgado. Então, basicamente, o ministro Gilmar Mendes decidiu que só o Procurador-Geral da República pode apresentar um pedido de impeachment para o presidente do Senado, que precisa ter não a mais maioria, como prevê a lei, mas a absoluta maioria, 2/3 do Senado, para abrir o processo e mais. Se aberto o processo, o ministro não pode ser afastado. Não podemos esquecer que o atual procurador-geral é amigo pessoal do Gilmar, era sócio dele no Instituto de Educação e tem referendado, tem sido basicamente uma extensão do Supremo, não tem questionado em nada essa verdadeira onda autoritária de censura e de perseguição. Esse foi o primeiro ato político que demonstra o quanto nós não temos mais um ambiente de normalidade democrática, nós temos um ambiente de repressão política, porque se por um acaso, por um milagre, a direita conseguisse eleger uma maioria de senadores que estivesse disposta a abrir um processo de impeachment, passando por cima de toda a censura e perseguição, porque quem de fato está batendo de frente com o sistema está sendo censurado e preso, pode numa canetada ser impedido de concorrer, ou se ganhar pode até ser retirado do cargo. Se isso acontecesse, uma canetada pode impedir esse processo de impeachment, ou como o próprio ministro falou, pode determinar que o próprio processo de impeachment é ilegal e inconstitucional e deve ser anulado. Ou seja, nós chegamos a um brete político em que o Supremo exerce uma pressão, um poder que não tem mais nenhum tipo de limitação. Se o Senado, como previu aí a Constituição, é a casa que coloca algum freio no Supremo e agora esse freio não existe mais, ou está cada vez mais difícil, não existe mais esse equilíbrio entre os poderes. Tem um poder que manda nos outros. E isso ficou tão claro, e as forças políticas já perceberam isso, que a briga por uma vaga no Supremo passa a ser uma disputa política, em que o Supremo em si vira a terceira casa do Legislativo e onde a disputa política se desenvolve.
e se desenvolve da pior forma possível, que é o uso do próprio poder judiciário para censurar, perseguir quem não está aí alinhado com o establishment, ou quem, de alguma forma, ameaça o establishment. Não ameaça, assim, do ponto de vista institucional, ameaça do ponto de vista de poder. E aí, nesse contexto, é que nós temos a indicação por parte do ex-presidente Bolsonaro, que nesse momento está preso, né, o maior líder da direita brasileira, que tem a melhor performance das pesquisas, está preso. Houve a criminalização do seu movimento, houve a censura sistemática, a prisão de centenas de pessoas. O Brasil não é mais uma democracia. É nesse contexto que o ex-presidente Bolsonaro apresenta o seu filho Flávio Bolsonaro como candidato, provocando um terremoto político no mercado, com a queda, né, a maior queda aí, quase 4% de queda no Ibovespa desde 21, uma alta explosiva do dólar, porque se desfaz o chamado trade Tarcísio no mercado, em que o mercado colocava a expectativa alimentada pelo Centrão de saída do descondenado Lula, que está levando o Brasil para o abismo, né, com a explosão dos gastos, com a explosão fiscal, e entrada de um Tarcísio como um candidato da direita permitida, apoiada pelo Centrão, queria então colocar as contas em ordem. E é isso que o mercado se preocupa, não se preocupa com esse verdadeiro estado de exceção que a gente vive, né? Por que o Centrão quer isso? Porque o Centrão não quer a continuidade do que eles chamam de bolsonarismo, porque eles interpretam o bolsonarismo como uma ameaça existencial. Então, o que eles têm feito é cozinhar aí o Bolsonaro, o ex-presidente, como um sapo na panela há muito tempo. Aquela cartinha do Temer, em que ele reuniu milhões de pessoas nas ruas para questionar, né, a onda de censura e perseguição, e aí no dia seguinte pediu desculpas ao ministro Moraes, é exatamente isso. É você trabalhar para anular completamente o bolsonarismo e entregar de bandeja o próprio líder para que a justiça pudesse fazer o que efetivamente fez, né? Pegar os seus líderes, criminalizar, criar um show trial, uma acusação absurda, né, de tentativa de golpe, o golpe da Disney, e colocar todo mundo na cadeia e deixar claro que quem questionar o sistema, quem questionar qualquer aspecto do sistema será censurado e será preso, né? Então é nesse âmbito, porque o que se promete há muito tempo ao ex-presidente é que se ele compor, se ele obedecer às regras, né, não vai mais ter perseguição. E isso produziu o seu caixão político, né? Ele está preso no momento lá na Polícia Federal e centenas de pessoas estão presas e censuradas ao longo desse processo. Então agora, Bolsonaro está lá como refém. Se ele for comportado, segundo o Centrão, e anunciar o seu apoio ao candidato preferido do Centrão, que é o Tarcísio, aí ele seria solto, teria alguma liberdade, talvez uma prisão domiciliar, né, na melhor das hipóteses. Vamos fazer uma anistia light, né, diminuir as penas de algumas pessoas, mas segue todo o processo de censura e perseguição. Então, Bolsonaro aparentemente e finalmente percebeu, né, qual é o jogo e está indicando o seu filho para deixar claro para o Centrão, ok, né, se vocês continuarem a me enganar, então eu não vou dar a minha bênção para esse arranjo, porque é um arranjo falso. É isso que está acontecendo no momento. E para aqueles que acreditam que seria melhor um Tarcísio para tirar o Lula, o que adianta tirar o Lula se continua todo esse processo de censura e perseguição? As pessoas apontam para a esquerda como responsável principal para isso que está acontecendo no Brasil, para esse estado que nós chegamos, e muitas vezes não percebem que o sócio mais forte dessa coalizão no poder é o Centrão. Se o Centrão quisesse, amanhã Bolsonaro estaria livre, assim como as centenas de pessoas que estão sendo perseguidas e muitas delas estão presas. Acabaria imediatamente esse processo de censura e perseguição. Por que eles não querem isso? Porque eles querem a blindagem deles também. Não só da esquerda, mas deles também. E é sobre isso, né, que nós precisamos falar. Então não adianta vir qualquer candidato de uma direita permitida e cumprir a mesma função que um Alckmin já cumpriu, que um Aécio Neves já cumpriu, se colocando como opositor do PT e colocando como principal, né, objetivo simplesmente derrotar Lula, sem que ele se comprometa com duas coisas fundamentais. É só o que importa, que é a anistia irrestrita
e a responsabilização por quem promoveu a censura e perseguição no Brasil nos últimos anos, através, por exemplo, de impeachment, né? Essa é a única forma que nós podemos ter a restituição de um mínimo Estado de Direito, dos mínimos direitos fundamentais, das liberdades básicas. Qualquer candidato que não se comprometa com esses dois temas não está comprometido com o Brasil, não está comprometido com a direita. Simples como isso, né? Então, se algum candidato a qualquer cargo quiser o meu apoio, vai ter que se comprometer com essas duas pautas. Sem essas duas pautas, a gente está enxugando o gelo, né? E aí vem o pessoal do mercado, que eu conheço bem, porque eu atuo no mercado há mais de um quarto de século, e fala, não, mas o Brasil é assim mesmo, a gente vai acabar, né, levando com a barriga, se arrumar as coisas um pouquinho, tudo bem, né, evita o pior, pelo menos a gente tira o Lula. Essa é uma visão de curto prazo e é a visão que destruiu o Brasil. Veja, a situação que nós temos hoje, vem um escândalo de gigantescas proporções, com um custo multibilionário, e aí, basicamente, se compra, né, se paga advogados que estão ligados ao sistema, ao topo do judiciário. O caso é levado para o topo do judiciário, numa canetada se para as investigações, tira o sujeito da cadeia e acabou, né? Porque se sabe, segundo os próprios advogados e a militância de redação, que isso poderia ser uma lava-jato 2.0, pelo nível de relação que esse banqueiro tinha, né, com a política brasileira. Ou então vem a revelação lá pela CPI, impressionante, o Lulinha estaria levando, segundo o presidente da CPI, mesada do careca lá do INSS. A mídia nem fala nisso. Ninguém investiga. É proibida, né, a sua convocação até mesmo para CPI. Então, o que a gente tem no Brasil é o domínio completo de um sistema que, além de saquear sistematicamente o país, retirou até mesmo a capacidade de nós questionarmos o sistema, de nós criticarmos. Isso passou a ser tratado como um ataque, né, às instituições, como um verdadeiro ataque às instituições, é justamente você impedir que elas funcionem, que é o que aconteceu. Então não há como falar em eleições ou um candidato para tirar o PT enquanto nós temos um sistema que está completamente apodrecido. Essa é a realidade. Quem não enxerga isso ou quem apoia uma solução intermediária está apoiando a manutenção desse sistema que não só está destruindo o Brasil, como tirou todas as nossas liberdades.